Bom dia, nós estamos no turno do segundo ano, vamos estar apresentando sobre o podcast. Nós vamos falar sobre 3 países em específico, que são o Brasil, Cuba e Estados Unidos. Aqui comigo, começando pelo lado direito, temos Breno, Ana Luísa, Tayane, Daniel e o nosso participante especial, nosso diretor Fabrício. Muito bom. Bom, antes de a gente começar, eu queria falar sobre o projeto do 8º ano, que é sobre a sustentabilidade, sobre o projeto No Copo. Esse projeto visa diminuir o uso de copos plásticos na escola. O arroba da turma é @scar_8º ano, tudo junto. Agora a gente vai começar com as perguntas que estão sendo enviadas aqui pra gente. Daniel, me fala um pouco sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas. Bom dia, gente. Respondendo a sua pergunta, bom, as Olimpíadas, na verdade, ela começou em 1896 em Atenas. Só que o Brasil não apareceu nessa Olimpíada, ele apareceu 6 edições depois, em 1920, nas Olimpíadas da Bélgica. E naquela ocasião foram apenas 21 atletas, sendo todos eles homens, porque naquela época as mulheres não eram meio que aceitas no esporte, entendeu? Elas eram acusadas meio que das suas possíveis fragilidades emocionais e físicas, né? E naquela ocasião, o Brasil chegou ao pódio apenas 3 vezes, sendo uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, né? E essa foi a primeira participação do Brasil nas Olimpíadas. Eu fiquei sabendo que essas 3 medalhas foram de uma única modalidade, não é? Qual foi essa modalidade? Foi a modalidade tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Pô, maneiro. Eu vou acrescentar aqui, para vocês darem uma relaxada, vocês estão tensos. O primeiro modelo, entre aspas, de Jogos Olímpicos começou a acontecer em 776 a.C., porque era um ritual religioso com jogos, né? Sim. E isso continuou até mais ou menos no ano 300, 350 a.C., deu uma só para complementar o que você falou. Depois ele para em 350 a.C. e volta em 1500 depois de Cristo. Sim. E os Jogos Olímpicos, como nós conhecemos hoje, é de 1896, esse formato de confraternização entre os países, entendeu? Beleza? Acertou todas as datas. Aqui... Pediu para falar alto, hein? Aqui ainda voltando para o Brasil, a gente sabe que o Brasil teve bastante participações olímpicas, como o nosso diretor disse, mas qual foi mais marcante? Cara, o Brasil participou de 23 Olimpíadas e momento histórico é o que não falta. Mas com certeza não tem como lembrar de Olimpíadas se não lembrar da chamada superação do Rafael Silva nas Olimpíadas de 2016. Mas para falar disso tem que falar o que aconteceu antes. Nas Olimpíadas de 2012, Londres, a Rafaela participou da modalidade 57 kg de judô. Só que ela foi eliminada logo na segunda fase, né? E aquilo fez com que as pessoas fizessem muito preconceito com ela, haters na internet. Ela sofreu muito hater na internet. Ela guardou aquilo pra ela, entendeu? Como motivação. E logo na Olimpíada seguinte, aqui no Rio de Janeiro, 2016, ela subiu ao pódio. E não só subiu ao pódio como em primeiro lugar. E foi uma superação para ela, porque depois de tanto hater que ela sofreu e tudo mais, ela conseguiu o primeiro lugar na cidade natal, né, que ela mora, que ela é da cidade de Deus. Pô, maneiro. É mais daquela cidade que vem com uma medalha olímpica daquela cidade. Exatamente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao que o Daniel falou? Não. Diretor? Então, segue lá. Vamos seguir. Tayane, a gente está falando sobre as Olimpíadas. Como é que fica o Brasil nessas épocas de Olimpíadas? Então, o Brasil é um país muito multicultural, né? Tem muitas regiões que vieram para cá, então isso influencia muito na cultura. E influencia muito também nos jogos, né? Porque a gente vê a animação do povo brasileiro, nos jogos aqui no Brasil. Quando é lá para fora, você vê a animação em questão dos live sites, né? Que é muito frequente, né? Principalmente no Rio 2016, as Olimpíadas que foram aqui no Brasil em si. Teve muitos websites, telões nas ruas, que tipo assim, juntaram milhares e milhares de pessoas só para verem os jogos, né? Então você vê a animação do povo, você vê pinturas, você vê bandeiras espalhadas pelas ruas.
Então, isso é muito frequente na cultura aqui do Brasil. Sim, sim, se eu não me engano foi em 2016, por aqui mesmo, eu acho que pintaram a rua, a calçada, meio fio, foram imitando tudo, venderam aquelas buzinas na cor do Brasil. Exatamente. Aí foi muito... Muita barulhada. O Brasil leva muito essa questão do barulho, da animação, como a cultura mesmo em si. Sim. As Olimpíadas de 2016, como você estava falando, ela foi no Brasil. Mas qual foi a sua importância? Você falar um pouquinho sobre a importância? Então, as Olimpíadas de 2016 marcou muito a história, porque como foi aqui no Brasil, teve muita representação brasileira. Então você pode ver que na própria abertura, uma abertura que durou 3 horas, foi uma abertura assim, muito significativa, mostrou muito da cultura, mostrou os indígenas ali recebendo, né, uma representação dos indígenas recebendo os portugueses, mostrou uma representação ali da criação, da formação das favelas, o que é muito característico aqui do Brasil. Então você vê o quanto foi importante para a cultura. E também importante até mesmo para a geografia, como por exemplo uma representação da sustentabilidade, do quanto foi importante ali, quanto é importante a sustentabilidade para o Brasil, porque você pode ver florestas como a Amazônia, que são muito importantes para a gente, e ver que é necessário ter essa... é necessário você saber o quanto é importante isso, entendeu? Que você precisa ali estar consciente que precisa de sustentabilidade, que precisa que esse verde do Brasil precisa de estar resistente. Entendi. Assim, voltando para as Olimpíadas, Diretor Fabrice, uma pergunta à parte. Você acha que o Brasil aproveitou essa chance que teve nas Olimpíadas aqui no Brasil em 2016? Vamos lá. O que eu acredito? Eu acredito que nós perdemos um momento ímpar sediando as Olimpíadas e poderíamos ter deixado um legado muito maior. Acredito que o Brasil não aproveitou essa oportunidade, como não aproveitou a Copa sediar a Copa do Mundo, não aproveitou sediando as Olimpíadas. Primeiro, porque a gente tem uma classe política altamente corrupta e, assim, a maioria das obras que foram iniciadas não foram acabadas. O que ficou obsoleto e a gente não utiliza. Primeiro, porque a gente não tem uma cultura do esporte como os americanos têm, como os russos têm. E segundo, porque os nossos políticos usam de obra para poder superfaturar e assim ficar cada vez mais milionário. Vou pegar o gancho da colega, a oportunidade que nós tivemos de mostrar para o mundo quem nós somos. Por isso, toda essa parte histórica na abertura, 3 horas de abertura, né? Mostrar para o mundo que nós não somos uma terra de tupiniquins, né? Porque o exterior vê o Brasil como uma grande floresta que sabe que só tem índio. Então, que a ideia não é essa. E acho que nós precisamos nos comportar como um povo dessa forma, de se impor e dizer que nós temos nosso papel importante no cenário internacional. Isso aí depende de como você se vê. Então, assim, só que o que aconteceu aqui? Dezenas de construções, dezenas de estádios, dezenas de piscinas. O Brasil, nas Olimpíadas, os estádios no Rio de Janeiro, Copa do Mundo no Brasil inteiro, os estádios espalhados nas Olimpíadas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E no final das contas todo mundo vai embora. E a gente deixa tudo vazio e sem usar nada. Acredito, pegando a sua pergunta, que nós não aproveitamos essa oportunidade, principalmente pela nossa falta de proatividade em relação de tomar o que é nosso e fazer valer o que é nosso. É o que eu acredito. Realmente. Breno, a gente falou muito das Olimpíadas, assim, em relação às Olimpíadas de 2016, o negócio todo. Tu consegue falar um pouco sobre a modalidade esportiva? Então, tipo assim, no Brasil é praticado muitas modalidades, sabe? Mas é organizado por confederações nacionais, sendo o principal o Comitê Olímpico Brasileiro. E o Brasil se destaca em vários esportes, mas os principais são o futebol, o boxe, o vôlei de praia e a marcha atlética. Isso é bem legal porque até mostra a nossa diversidade aqui, né, de esporte. E é maneiro também que acaba incentivando outros jovens a praticar algum esporte. Esse é o legal das Olimpíadas, certo? Sim, também justamente, tipo assim, experiência própria. Eu mesmo já fui muito incentivado a jogar futebol, mesmo não sabendo jogar futebol. Sim, eu não sei jogar futebol. Mas muito incentivado
vídeos assim que a gente vê no YouTube. Até a gente vê algum jogo de futebol, a gente quer tentar fazer aquele drible, sei lá, verdade, bem maneiro. Sim, sim. Quando a gente fala de futebol, vamos entrar aqui em relação ao Neymar, que ele como vários outros, tem vários clássicos que participaram das Olimpíadas. Você acha que a participação do Neymar teve alguma influência? Caraca, cara, o Neymar, ele tem um papel crucial no futebol, tanto nas Olimpíadas como, sei lá, na Copa, qualquer jogo. Ele tem um papel crucial, porque, tipo assim, ele aumenta a audiência, pessoas de fora querem ver o jogo do Brasil especificamente só pelo Neymar. Tipo assim, venda de ingressos de qualquer produto de esporte, tipo assim, uma camisa, a gente vai comprar a camisa, quer colocar Neymar, camisa 10. Então ele acaba que incentiva, né? Bem legal. A gente vê também em relação às nossas interclasses, no caso em relação à nossa turma, eu vejo que muitas pessoas elas começam a brigar, entre aspas, pela camisa 10. Em relação justamente ao carro do Neymar, a influência dele. Bem maneiro. Ana Luísa, já que a gente falou do Neymar em relação às Olimpíadas, onde foi, como é que foi, o que isso causou, então vamos falar com a importância do esporte na economia do Brasil? Na economia, além dos benefícios econômicos tangíveis, os esportes eles promovem coesão social e através de apoio de equipes e modalidades esportivas, comunidades criam laços duradouros e fortalecendo os seus tecidos sociais e tornando-se os locais mais atrativos, né, para os investimentos e residências. Entendi. É muito importante falar sobre a economia do Brasil, né? Porque mesmo a gente tendo um país sendo muitos políticos corruptos, igual o diretor falou, é bom saber que pelo menos eles se esforçam para colocar alguma coisa em relação às Olimpíadas. Aproveitando que eu falei sobre política aqui agora, a gente sabe que as Olimpíadas é importante para a política, certo? Sim. Mas por que é importante? Bom, basicamente, historicamente, né, o esporte ele é utilizado como uma propaganda política para demonstrar a força do regime e estimular o nacionalismo dentro do território. Ok. Agora voltando para outra pergunta. Perdão. Para o nosso diretor. Vamos lá. Vamos lá. A gente falando da economia aqui com a Ana Luísa, você pode nos falar como é que o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos influencia na economia do Brasil? Então vamos lá. Quando você tem uma Olimpíada, né, o objetivo da Olimpíada é a confraternização entre os povos. Assim, né? Você acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro. Assim, são centenas, né? Acredito que depois de alguém ter essa informação, eu acho que em Paris agora vão participar 173 países, né? As Olimpíadas agora da França em Paris. Então, assim, e você traz para o país, como trouxe para o Brasil, uma notoriedade muito grande, né? Conhecimento internacional, não que as pessoas não conhecessem o Brasil, né? Mas você traz altos investimentos que você consegue mexer muito com a economia local. Então, assim, independente da corrupção, que é um câncer aí para o nosso país, você acaba mexendo muito com os pequenos, né? Porque você falou da camisa, da corneta, da bandeira. Quantas bandeiras foram vendidas, né? Quantas camisas foram vendidas? A parte de gastronomia, né? Assim, quantas pessoas compraram água ali para poder vender lanches, restaurantes? Quantas pessoas foram empregadas? Quantas pessoas foram empregadas na construção civil para construir os estádios, para construir os apartamentos que até hoje estão lá para serem vendidos, né? Então, assim, as Olimpíadas, ela traz essa oportunidade, estou falando assim, sendo muito pontual em questão de obras, em questão da parte econômica. Claro que traz também um pouco de mudança cultural, até para estimular com que as pessoas participem de jogos, né, participem de modalidades esportivas, estimulem, mas eu acredito que não estimulou tanto assim, se tratando de Brasil, porque nós não temos uma cultura, né? E eu vi que você colocou a bandeira americana ali, depois a gente pode até falar um pouco da cultura americana em relação aos esportes, que lá é diferente daqui, por isso que eles são o primeiro do mundo do esporte, né?
Então, assim, acho que falta um pouco de incentivo do poder público para poder atingir os alunos, né? Tendo em vista que nós temos aí 80% dos alunos que estão estudando hoje estão em escola pública, né? Mais de 80% estão em escola pública no Brasil inteiro. Então, se o governo faz um incentivo dessa forma, você começa a estimular as pessoas a praticarem no futebol, porque o futebol é histórico. Com certeza. Então, assim, futebol, se a gente pegar uma bola aqui, a gente vai para baixo, monta positivo e a gente joga. Então, assim, mas as outras modalidades, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de investimento, a gente precisa de querer. E assim, e acho que o Brasil não está nessa toada. Eu acho que uma das questões mais importantes nesse caso é muito o nacionalismo, né? Você saber a importância da sua nação, tipo, esse amor à pátria. E é contado até mesmo no hino, mas não é tão forte. Oi? Assim, se eu puder deixar alguma coisa para vocês, eu deixo o seguinte: você precisa amar o seu país, você precisa amar a sua bandeira. Eu acredito que não afeta, porque vai muito do querer. Se você quer ser, olha o caso que você contou da Julieta, né? Foi. Olha o caso que você contou dela aí. Independente de qualquer coisa, ela foi lá e fez e aconteceu. Assim, o que eu vejo, geograficamente falando, como professor de geografia, o que eu vejo? Como o Brasil tem uma extensão territorial bem grande, se você quiser treinar no sul, com muito frio, você consegue. Se você quiser treinar na praia, no Ceará, num calor de 42 graus, correndo lá na areia, você consegue. Se você quiser ir para a Amazônia, onde a umidade relativa do ar é altíssima, quente pra caramba, e quiser treinar para pegar um condicionamento físico, você consegue. Né? É diferente do cara na Europa, em Portugal, treinando dentro de Portugal, o clima dele lá vai ser aquele ali, ele não consegue muito fugir disso. Então, eu acredito que isso possa nos ajudar, né, na diversidade ali, de treinamento. Que coloca a gente na frente de alguém, eu acho que isso não é o caso. Mas a extensão, a diversidade, a nossa vontade, né? Acho que o brasileiro é bem alegre, tem bastante vontade, mas não sabe como fazer. E aí eu acredito que o clima aí pode nos favorecer, não sei, mas ajuda no diversos tipos de treinamento que a gente possa aplicar. O senhor falou que também pode ter uma vantagem, esse negócio, mas também os atletas a gente não pode relaxar em relação ao treinamento. Mesmo tendo essa vantagem aqui no sul, são gelado, a gente não pode relaxar, deixar, não, vou treinar menos porque eu tenho na vantagem dos outros. Não é o caso, assim, a gente não tem vantagem. Você brasileiro não tem vantagem. A questão geográfica é de te ajudar a você se adaptar a vários climas, como a gente falou aqui antes na Bolívia, lá em La Paz, né? A altitude. Por que os bolivianos gostam de jogar lá em cima? Porque eles estão acostumados a jogar no ar rarefeito, pouco oxigênio, então eles ganham, todo mundo vai para lá. Né? Porque ele não está acostumado. Como você pegar um cara da Suécia e colocar ele para jogar no Maracanã, dezembro, 4 horas da tarde. Vamos matar todos, né? Quente. Enfim, mas assim, o que a gente precisa entender quando a gente fala de alto rendimento, não é só clima, é incentivo, né? Hoje o Brasil tem incentivo de Bolsa Atleta, né? E serve para vocês também. Só que o nosso Bolsa Atleta começa com R$370 por mês. Então, assim, o cara não vai se tornar um cara de alta performance recebendo R$370 por mês do governo. Então, assim, e aí a gente já tem um gargalo onde o governo não nos ajuda. Mas desde 2005 isso acontece. Mas assim, eu vou pegando o que você falou do cara se desenvolver, existe um ponto aí fundamental, e eu queria que vocês me dissessem o seguinte: olha só, hoje o Brasil ele é muito representado por militares. 40% dos nossos atletas que vão para as Olimpíadas são militares. E aí o que acontece? 35% das medalhas, 40% das medalhas são os militares que trazem. Por que o meu ponto de vista, assim, vocês podem contribuir, por que isso acontece? No meu ponto de vista, acontece porque o militar tem disciplina, o militar tem comprometimento, treinamento, os quartéis são preparados, o cara tem um bom salário, o cara tem profissionais que ajudam. Então, se eu pegar qualquer pessoa que tem um desejo, que queira, que não é militar, se ele tiver disciplina, se ele tiver um profissional, se ele tiver uma boa alimentação, se ele tiver um treinamento, ele tem a medalha. Então,
Assim, hoje, as nossas medalhas, a maioria vem das mãos dos militares. O Arthur Zanetti é terceiro sargento da aeronáutica. Ganhou várias medalhas olímpicas. E você vê que, por exemplo, quando não são militares, elas são treinadas desde criança, né? Assim, às vezes com os orfários, os treinadores normalmente são criados desde criança e ali. Porque tem esse desejo. E aí se tornam campeões. Diferente dos americanos. A gente vai chegar lá. O que está escrito aí? Fala alto. Não está saindo, pessoal, não está saindo. Ser discreto. Nós vamos comprar vários microfones, o tempo. Então, assim, então eu acredito que a gente poderia, se a gente investe um pouco mais, a gente conseguiria avançar mais. Ok. Bom, agora a gente acabou de falar do Brasil, agora a gente vai falar de Cuba. A gente vai para um breve intervalo, colocar uma música para ir trocando os grupos e apresentar os outros.